Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, lindas e lindos. Eu estava morrendo de saudade de fazer essa introdução com vocês. Bem, é isso. Sejam bem-vindos ao nosso Pele Preta especial comemorativo de 1 ano. Fala aí, Rafa. É isso aí, Franzita. A gente está comemorando, nosso projeto está comemorando 1 ano. A gente está muito feliz. No episódio de hoje, a gente vai ouvir o ator Dan Ferreira. Lembrando que a gente ainda está muito preocupado com os efeitos da pandemia do coronavírus no país e, portanto, mantemos as nossas gravações à distância. A gente está gravando através de uma plataforma virtual, portanto, a qualidade do áudio pode não ser a melhor, a que vocês estão acostumados àquela qualidade, mas nada que vai comprometer a nossa conversa. Dan Ferreira, ele é um ator baiano, tem 28 anos. Ele estava no ar com o policial Wesley na novela Amor de Mãe e também participou da novela Segundo Sol, que foi ambientada na Bahia, entre outras produções como A Lei do Amor, A Regra do Jogo. Enfim, sem mais delongas, Dan, é um prazer enorme estar aqui, podendo compartilhar esse espaço contigo. Muito nos honra a sua presença. E eu queria começar pedindo para que você me diga como é que está a sua vida nesse momento, sua vida profissional, porque você terminou, né, sua participação em Amor de Mãe, seu personagem ele morreu. A gente vai falar um pouco sobre ele porque é um personagem assim muito forte. Eu queria saber como é que está a sua vida profissional agora. Bom, primeiro queria dizer que a honra é mútua. Eu estou muito feliz de estar aqui trocando essa ideia com o Fran, com você, Rafa. E vou imitar a Fran aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Não sei em que momento vocês vão estar escutando a gente, mas queria dizer que para mim é motivo de muita alegria estar aqui conversando com vocês. Bom, eu tô num momento muito feliz, assim, da minha vida pessoal e da minha vida profissional também. Porque ser ator sempre foi uma coisa que, desde criança, sempre me chamou muito atenção. Primeiro porque eu lembro que esse foi uma das fagulhas, assim, que me despertaram a ser ator. Que foi um dia que eu briguei com meu irmão em casa. Eu sou o mais velho de 3 rapazes. E aí tava brigando com meu irmão do meio, minha mãe colocou a gente de castigo, só que ela esqueceu da gente no castigo e eu fiz um desenho. Fiz um desenho do menino triste, dizendo que tinha aprendido a lição e que nunca mais ia brigar com o irmão. E comecei a me comportar dessa maneira assim, e isso não durou nem 2 horas. Mas eu entendi que naquele momento, minha mãe ter rido com o desenho que eu fiz, ter gostado de eu ter me comportado, era essa coisa de se transformar em outra pessoa, dar vazão a uma parte de mim, era uma coisa interessante, que comunicava. Um pouco mais tarde eu meu pai sempre foi uma pessoa, os meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai, sempre incentivaram muito a leitura, o imaginário da gente. E eu lembro eu sou do final de 91, e eu locava muito filme com meu pai. E aí eu assisti um filme e assisti escondido, porque era um filme de 16 anos, eu acho. Aí eu peguei o DVD e assisti, assim, porque meu pai sempre alugava os filmes pra gente e alugava uns pra ele assistir. Eu assisti O Dia de Treinamento, que é um filme que o Denzel Washington faz com Ethan Hawke. Foi um filme até que o Denzel ganhou Oscar. E eu fiquei impressionado com a interpretação dele, com aquele policial, com aquele cara. Aí um pouco mais tarde, minha mãe me colocou na aula de teatro. Eu fiz durante 3 anos e me apaixonei, assim. Me apaixonei pelo teatro. Então, era uma coisa que eu sabia que eu ia fazer. E aí tem uma outra história também no ensino médio. Eu comecei a fazer um curso aí em Salvador, no antigo Colégio Estadual Landulfo Alves, que eu soube há pouco tempo que fechou esse colégio. Mas eu fiz um curso extracurricular de artes cênicas lá.
E aí começaram com 16, esse curso começou com 16 alunos e teve que, no final, depois de 6 meses, eu tive que fazer um monólogo, porque todo mundo foi saindo e eu fiquei. Aí eu entendi que era por esse caminho que eu tinha que seguir. Só que agora, com 28 anos, depois de ter feito alguns filmes, de ter alcançado uma... Enfim, hoje eu tive a alegria assim, de viver só do meu trabalho. Desde quando eu comecei a trabalhar, eu só trabalhei e me mantive como ator. Desde os 19 anos, quando eu comecei a morar sozinho, quando eu saí de casa, eu só trabalhei como ator e consegui me manter, conquistar as minhas coisas e como ator. Só que como ator, eu percebi também que quase sempre não, acho que sempre você está a serviço da história de alguém. Claro que você empresta a sua emoção, a sua leitura daquela personagem, o seu entendimento do que aquele personagem precisa, mas alguém escreveu aquilo. E aí eu estava sentindo uma necessidade muito grande de fazer alguma coisa que tivesse saído de mim, assim. E aí, no início da pandemia, eu comecei a dar vazão a umas escritas. Eu estou passando pelo retorno de Saturno também, com 28 anos agora. Um momento em que você começa a olhar para trás, olhar o que você construiu. E aí eu estou começando a dar vazão a algumas escritas que eu tenho, algumas coisas que eu tinha, algumas letras de música, um projeto musical que eu estou elaborando. E também dei vazão no início do ano passado, no final do ano passado, a um sonho antigo que era documentar a história das minhas avós, as histórias delas, a vida delas. E esse é um projeto que eu tenho a alegria de ter produzindo também junto com Joelma e logo menos no início a gente ia rodar em abril. Veio a pandemia, a gente teve que segurar o projeto. Afinal de contas, não fazia sentido nenhum homenagear as minhas avós e colocá-las em risco. Mas aí acho que está tudo se encaminhando para, assim que possível, assim que a gente ter o mínimo de segurança possível, a gente conseguir rodar e conseguir contar as histórias dessas mulheres. Então eu estou nesse momento assim da carreira. Eu tenho descoberto que o tempo é a coisa mais preciosa, mais valiosa que a gente tem. Eu tenho usado todo o meu tempo para elaborar, construir essas narrativas a partir da minha visão de mundo, de como eu me entendo como cidadão, como artista no mundo. Mas graças à carreira de ator, enfim, os recursos que eu venho juntando desde os 19 anos, eu estou tendo a capacidade, a oportunidade de financiar esses 2 projetos. Então, eu estou nesse momento da carreira. Quem ajuda a financiar o nosso podcast tem acesso a conteúdos exclusivos que ficaram fora da edição e também fica conhecendo com antecedência o tema do próximo episódio. Se você considera nosso trabalho importante e tem condição de contribuir, é só entrar no apoia.se/Pele Preta e doar qualquer quantia a partir de R$10. Você deu uma passeada em várias coisas super bacanas assim sobre você e sobre a sua carreira, e eu vou pegar alguns ganchos aqui. Uhum. Um deles é quando você fala sobre o início da sua carreira. Você começou super jovem, começou até antes, né, na escola e tal, mas profissionalmente seu primeiro trabalho foi num elenco de apoio na Malhação com 19 Exato. anos, não é isso? Isso. E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de um jovem negro de Salvador, Bahia, né, nordestino, indo morar no Rio de Janeiro, em outra cidade, sozinho, trabalhando numa grande empresa de comunicação, de mídia de massa. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre como foi estar imerso naquele universo, né, naquele momento da vida. Fran, foi um momento assim que eu tive muitas dúvidas.
Eu tinha certeza de que eu queria trabalhar como ator, mas eu vou explicar que dúvidas foram essas. Quando eu tinha 17 anos, eu fiz esse curso aí em Salvador, de teatro, na escola, e foi o ano que eu mais cresci, assim, durante a minha adolescência, porque foi o ano que eu encontrei professores e professoras maravilhosos, que enfim, me fizeram ler Machado de Assis, enfim, Clarice, Fanon, muita gente que foi essencial ter lido nesse momento, e assisti muito filme também. E aí, quando eu vim para o Rio, eu vim com o sonho de estudar aqui interpretação. Cheguei a fazer, tinha o SISU, né, com o Enem, aí eu passei para artes cênicas, só que eu teria que ficar em Salvador e cursar pelo menos 6 meses aí na UFBA. Os meus pais estavam vindo para cá, eu tinha 17 anos, aí falei, não vou ficar aqui não, vou com vocês para o Rio. Chegando aqui, eu procurei essa agência e comecei a trabalhar como modelo, e mais como modelo comercial, assim, porque apesar de ser alto, eu não tinha a altura suficiente para fazer passarela. Então, fiz poucos desfiles, mas o meu negócio era câmera, era fazer publicidade ou fazer campanha publicitária, era o que eu me adaptava melhor e conseguia mais trabalhos também. Esse caixa que eu fui conseguindo fazer foi o que me deu suporte para custear os cursos, workshops que vinham surgindo, que eu queria fazer. E aí, 2 anos depois, com 19, eu cheguei com 18, no final dos 19, me chamaram para fazer um teste. O primeiro teste na TV Globo. Assim. Eu fiz, não passei, mas aí me chamaram na semana seguinte para fazer um outro teste que era para Malhação. E foi justamente no momento que meus pais estavam voltando para a Bahia. Meus pais passaram 2 anos aqui, a Marinha transferiu meu pai de novo para Salvador. E aí fiz o teste para Malhação, não passei para o personagem que eu fiz teste, mas os diretores gostaram do meu teste e falaram assim, olha, a gente, além desses personagens principais, está chamando mais 12 atores para fazer elenco de apoio, que vão ser 6 meninas e 6 meninos que vão fazer o elenco de apoio. São os alunos da escola e, eventualmente, tem uma fala, uma trama ali e tal. Eu tinha um preconceito bobo com televisão, eu queria ser ator para fazer cinema. Achava cinema eterno, assim, sei lá, um filme que tem, sei lá, 50 anos, até hoje as pessoas assistem, falam. Eu acho que a televisão aqui no Brasil é um veículo de massa muito importante, muito difícil de fazer, mas que de alguma maneira, é claro que lembram de um personagem de televisão, mas eu tinha um preconceito bobo, assim, de ser ator para fazer cinema. E aí não quis fazer. Me convidaram, não quis fazer. E aí o meu agente na época me ligou e falou assim, o que seus pais disseram? Eu falei, disseram para eu fazer. Ele falou, então escute seus pais que você não vai se arrepender, não. E aí eu fiquei pensando, cara, eu vou trabalhar em loja com uma coisa que não é o que eu quero fazer, ou vou lá, dou uma chance para isso. E nesse momento eu estava no 2º ano de um curso profissionalizante em artes dramáticas que eu estava fazendo. E aceitar a proposta de trabalho seria renunciar ao curso, porque de alguma maneira a carga horária era muito grande, a gente passava horas gravando e nem eu consegui conciliar. Eu disse sim. E não me arrependo, porque foi um momento em que tudo que eu via na teoria no curso, lá eu aprendi na prática. E eu pensei assim, pô, já que eu vim aqui, eu vou aprender como isso tudo funciona. Então, se o cara trocava a lente da câmera, eu perguntava por que ele tinha trocado, que lente era aquela, quais eram as linguagens de televisão, assim. Tem umas linguagens que você escuta, tipo kill, que é quando corta a cena, você vai do mesmo kill, do momento em que cortou, ou vai do início, começa a cena de novo. Enfim, fui vendo como é que o que o câmera fazia para ter uma profundidade maior, que lente usava para ter uma profundidade maior, e foi um momento muito especial, assim, porque eu expandi o conhecimento que no curso eu tinha na teoria ali, lá na prática, fazendo tal. E aí no meio da temporada, assim, o personagem começou a crescer tal, e aí foram ganhando
ganhando outras falas, tal, tendo um destaque maior. E aí, no meio da Malhação, já veio um teste para eu fazer uma novela no ano seguinte. Então, foi um momento de muita dúvida, assim, muito medo. Eu estava começando a morar sozinho, sem parente aqui na cidade, tal. Meus pais tinham voltado para Salvador, tinham medo de estar começando um trabalho num veículo que até então para mim era novo. Eu tinha 19 anos, muito imaturo, cheio de sonhos, cheio de perspectiva. Mas foi muito bom, assim, foi um início muito bom porque me deu uma sagacidade, assim, e um entendimento de mundo. Foi quando eu comecei a perceber que agora vai ser você por você, né? Você não mora mais com seus pais. Então foi um momento de muito aprendizado. Era muito novo, né? 19 anos, entendendo ainda como ia ser tudo, mas tendo a responsabilidade de numa cidade, morando sozinho, ter que lidar com... Foi a época que eu aprendi a fazer feijão por telefone. Ligava para minha mãe, ela falava, agora escorre, pica isso, tal, bota, cuidado com a panela de pressão. Então, foi um momento muito, muito especial, assim, na minha vida. E eu fico muito... Quando eu olho para trás, assim, eu tenho muito orgulho de ter passado por todas essas dúvidas, assim, com uma sabedoria e tal, sempre tendo os meus pais e muitos espelhos, assim, artísticos também, como muitas pessoas que eu me espelhava, assim, artisticamente como referência. Esse daí era o Dan de 19 anos, né? Quase 10 anos depois, o Dan dos 28 recebeu a missão de fazer um policial, né? Um policial negro, naturalmente. Um policial que está em meio ali a uma corporação em que tem um superior corrupto, mas esse policial, o Wesley, ele é um policial incorruptível, né? E seu personagem acaba morto por conta disso. E aí eu queria saber de você, Dan, como é para você pegar um papel de um policial dentro da realidade que a gente vive no Brasil, né? A gente tem, você ressalta isso em algumas entrevistas, né? Que a gente tem a polícia que mais morre e que mais mata, né? No primeiro semestre desse ano, mais de 3.000 pessoas morreram pelas mãos da polícia e 85% dessas pessoas eram negras. E o cruel disso é que 65% dos policiais que morreram esse ano são negros. Então, dos dois lados da corda, quem morre são pessoas negras. Quando você recebe esse personagem, como é que você recebe? Como é que você se trabalha para dar vida a esse personagem? Primeiro, com muito medo. Vou ser muito sincero para vocês aqui, muito medo, muito receio, assim, de não saber se eu de fato queria contar essa história, queria ajudar a contar essa história. Todo homem negro no país tem alguma história de violência com a polícia. Então, emprestar a minha cara, a minha voz, o meu entendimento, a minha interpretação para aquele personagem passou por várias questões aqui, né? Porque aqui dentro, porque o Danilo artista não está muito longe do Danilo cidadão. Danilo que pensa o mundo, que já tomou o baculejo da polícia em Salvador, voltando da escola. Então, primeiro eu li muito sobre, assim, e comecei além dos documentários, de alguns trabalhos de conclusão de curso, tal, algumas teses a respeito da polícia, algumas pesquisas e números assim muito trágicos. São números de guerra, assim, que a gente tem aqui no nosso país com relação às taxas de homicídio, enfim, suicídio de policiais. É uma coisa que, quanto mais você pesquisa, mais te dá vontade mais resistente você fica. Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito dar uma imagem diferente ao policial negro. E eu percebi que isso estava
muito forte ali na célula identitária do Wesley. É um policial que briga com o seu superior, que acredita muito nos seus valores, que não se corrompe, que tem a origem humilde. Eu acreditei e acredito que aquele personagem, aquele policial é um policial possível. É muito difícil dele se manter vivo, dele se manter saudável dentro do contexto dessa instituição nesse país. Existem alguns documentos, na pesquisa eu descobri isso, alguns documentos de senhores de engenho, na época, que, sei lá, estavam passando pelo centro da cidade e processavam o Estado por terem visto um escravizado que pertencia a ele, agora com o uniforme da polícia. Porque muitos escravizados fugiam, se alistavam ou, de alguma maneira, entravam na polícia na tentativa de ter algum recurso para se manter, ter algum caminho para trilhar. Isso é uma coisa que até hoje, isso acontece na minha família. Porque o meu pai, por exemplo, que é militar de uma força federal, meu pai é funcionário da Marinha, a única alternativa que ele teve foi estudar um pouco mais, fazer o concurso da Marinha, passar. Isso, de alguma maneira, fez com que ele ascendesse, com que ele saísse do bairro dele. Mas é muito cruel, e não é à toa, que isso é uma das poucas alternativas que meninos negros têm. Ou você sucumbe às seduções do tráfico de drogas, ou você estuda um pouco mais e entra na polícia, entra no exército. Tá? É isso que é cruel no Brasil. Assim, o Estado criou aqui um mecanismo uma engrenagem muito minuciosa, assim, muito difícil de ser desestruturada, que é da pouca opção. É muito difícil quando você cresce em condições muito difíceis e você tem pouquíssimas opções de ascender, enfim, de ter uma vida digna. Você traz uma reflexão super importante e que muitas vezes a gente não dialoga sobre ela, né? Sobre essa alternativa do serviço público, sobretudo nas Forças Armadas, enfim, na própria Polícia Militar, como uma forma de ascensão social, ou tal, às vezes como única alternativa de ter ali um sustento e uma manutenção financeira equilibrada, né? De você saber que todo mês aquele determinado dinheiro vai entrar na conta, que existe ali um suporte de assistência de saúde, Exato. etc. Então, não só para você, mas por vezes para algumas pessoas próximas da família, para filho, para esposa, o marido. Então, você traz uma reflexão que, por vezes, a gente não faz. Porque, obviamente, quando a gente analisa os dados, a gente olha a brutalidade com que essa instituição atua em determinadas comunidades, mas a gente não observa também quem está do outro lado. E dos dois lados são pessoas pretas, né? Por isso que é o crime perfeito nesse país. Deixem ele se matar. Mas voltando ao Wesley, eu acho que o que eu queria quando eu comecei a interpretar era que, de alguma maneira, a utopia de existir policiais que trabalham daquela maneira, que de fato acreditam que podem agir de maneira diferente, fosse possível, assim, que a gente conseguisse ter algum tipo de respiro olhando para aquela figura. E para aquela figura naquele uniforme também. Então, que a gente associasse o meu ímpeto enquanto artista, enquanto cidadão também, era que a gente associasse a imagem do Wesley
sei lá, policial que a gente vê na rua e que a gente quer acreditar. Talvez seja uma pretensão, mas eu sou pretensioso às vezes também. Acho que na arte isso é importante. E eu acho que um dos principais valores do nosso ofício é causar reflexão, assim. Quando eu soube da morte do Wesley, eu falei, cara, que bacana. E aí eu soube da repercussão das pessoas que ligavam, que falaram, que não concordaram com a Aí eu morte. fiquei arrasada, viu? Quero dizer que eu fiquei arrasada. Eu fiquei feliz, assim, porque as pessoas... É o sinal de que as pessoas acreditaram, que as pessoas gostavam da possibilidade de enxergar, do enxergar a possibilidade naquela figura e no desejo de que aquela figura fosse uma figura possível, uma figura real. A gente tem, de fato, como eu falei outras vezes, a polícia que mais mata, que mais morre no mundo. As taxas são de guerra, assim, é como se a gente estivesse em guerra, a gente está em guerra. É muito Sim. cruel, é muito cruel. E eu acho que a gente tem que... Esses assuntos que são caros à sociedade são assuntos que a gente deve falar, principalmente pelo viés da arte, assim, que acho que é um viés muito eficaz no alcance, e principalmente no veículo de massa, que é a televisão, que ainda é o veículo que chega em muitos cantos do nosso país. Sim, eu queria aproveitar o gancho que você falou aí muito bem, deu uma aula para a gente, né, sobre a história aí da construção da polícia. E falou um pouco sobre a questão da saúde mental desses homens, né, que são em sua maioria homens negros, que estão aí nesse tipo de situação que o racismo nos coloca, né? A gente acaba, por vezes, não nos olhando, não cuidando dos nossos corpos, das nossas mentes e dos nossos espíritos. E você teve uma experiência relacionada a essa questão, não da saúde mental, mas da saúde física mesmo, que foi a síndrome de Guillain-Barré. E em uma das suas entrevistas você fala que uma coisa que foi super positivo para a sua recuperação foi que você conseguiu identificar, né, os sintomas, conseguiu descobrir os sintomas e procurou rapidamente um médico. E aí a gente fica se questionando ou se perguntando, tentando entender esse processo de resistência mesmo, de dificuldade, sobretudo dos homens negros, de procurarem médicos, né? De procurar ir ao médico, até como uma forma de prevenção para determinadas saúdes ou para determinadas doenças, desculpa. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse processo assim de acompanhamento da saúde da população negra e do homem negro em si, dessa resistência. Eu não sei se você percebe isso assim, mas nas minhas relações com pessoas, né, com amigos, com primos, com avô, avó, enfim, pessoas até mais velhas, eu percebo muito essa resistência dos homens de buscarem o médico com frequência, por exemplo. Acho que isso é um estigma assim, que a gente enfrenta na sociedade que é machista, que é patriarcal, que enfim, tem uma série de questões danosas estruturais, esse estigma de que o homem não precisa ir com tanta frequência ao médico e tal. Se tratando da saúde no Brasil, né, que muitas poucas pessoas têm acesso à saúde de qualidade, isso se agrava ainda mais. Logo muito cedo eu entendi a importância assim de cuidar da saúde, porque eu fui uma criança que tinha crises respiratórias com muita frequência. Eu tive bronquite, então eu fiquei algumas vezes internado quando era criança. Então muito cedo eu entendi assim que eu precisava sempre me cuidar. Eu lembro que se o tempo mudava um pouquinho, eu já ficava resfriado, sentia a respiração ofegante. E aí eu tinha muito que usar casaco. E eu sinto muito calor, sou uma pessoa calorenta. Então, na infância, tinha esses códigos, assim. Minha mãe falava sempre casaco na mochila. Até hoje eu ando com casaco na mochila, mesmo não usando às vezes. Mas então, aí a natação me salvou. Eu entendi também a importância do esporte, porque
Eu fiz natação durante 4 anos na infância e depois disso eu nunca mais tive bronquite, nunca mais tive crise de bronquite. Quando veio a síndrome, ela é uma síndrome que não tem causa, né? Uma causa específica, assim, ela pode vir por uma infecção, inclusive a zika pode dar também, que não foi o meu caso. Às vezes uma dor de barriga pode dar, porque é é como se fosse um telefone sem fio, uma falha de comunicação entre o seu sistema imunológico e o seu sistema nervoso. O sistema imunológico detecta algum intruso ali no seu sistema nervoso e paralisa o sistema no que corresponde à movimentação. Quando eu senti os primeiros sintomas, eu sabia que era alguma coisa neurológica, assim, porque eu não estava sentindo dor, não senti dor nenhuma, mas senti uma falta de tônus muscular, assim. E aí, coincidentemente, lá no Segundo Sol, a personagem da Giovanna, Lancelot, teve síndrome de Guillain-Barré, mas eu só tinha escutado falar na novela, nunca tinha escutado falar, enfim, nunca tinha conhecido ninguém que tivesse tido. E a minha família estava em Salvador, tinha uma viagem marcada para Salvador. Eu viajei assim já andando com dificuldade. E aí, quando eu cheguei em Salvador, fui direto para o médico. Então foi o que me fez ter um prognóstico muito bom, assim, uma recuperação muito boa, porque eu comecei a tratar muito cedo. Mas é um tratamento caro, que depois pesquisando, conversando com pessoas, eu recebi muitos relatos de pessoas que tiveram, assim, e estive próximo de algumas organizações que tratam as pessoas, que falam sobre a síndrome, sobre a importância de falar, porque muita gente tem e nem sabe que tem. E é um tratamento caro, então a maneira que o SUS, por exemplo, que é o Sistema Único de Saúde que a gente tem aqui, trata não é a maneira mais eficaz de tratar, então muita gente tem e fica com sequelas. No meu caso, graças aos deuses, assim, eu não fiquei com sequela nenhuma, me recuperei muito rápido. Com 1 mês depois de ter sido internado, tal, de ter começado a fisioterapia, eu já estava no set de filmagem, então consegui cumprir os meus compromissos profissionais do ano passado. Mas é um susto, né? E eu fiquei muito grato, assim, de ter, primeiro, muita fé de que eu ia ficar bom. Tinha certeza que, enfim, por eu ter procurado o hospital rápido e pela fé, assim, que eu tenho também. Eu sabia que ia passar, mas é muito importante, assim, a gente falar sobre saúde e falar sobre a saúde do homem, assim, quantos tios meus, primos, isso não está muito longe, né? São só os tios, os primos, assim, pessoas perto de mim, na mesma faixa etária, que não vão regularmente ao médico, não se preocupam com isso. Mesmo no caso da síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença que não tem causa, né? Então não tem uma prevenção. O fato de você ir logo para o médico, não, porque tem muita gente que acha que é uma dor, dor, vai passar, aí toma um remédio que não é adequado. Isso tudo faz com que o processo de recuperação seja muito, às vezes, danoso. Tem tantos estigmas, né? As mulheres negras recebem menos anestesia no parto. Enfim, relatos tão cruéis, assim, que são heranças cruéis do período escravagista nesse país, né? O homem preto é forte, ele, além de não chorar, ele não fica doente, ele não precisa se tratar. A mulher negra é forte, ela aguenta tudo, ela é uma guerreira e está acostumada. Isso tudo são heranças muito cruéis, assim, do período escravagista nesse país. Acho que todos os problemas sociais desse país passam pelos 400 anos em que pessoas como nós, 4 que estamos aqui, seríamos escravizados. É muito cruel. Então a gente tem que fazer um exercício diário, assim, de saúde, de contemplação dos nossos corpos, dos nossos
dos nossos saberes, das nossas intuições. Eu acredito muito assim que na conexão ancestral que existe em cada um de nós. Acredito mesmo que e aí falando agora da minha fé, não querendo generalizar, porque acho que cada pessoa é um universo, um mundo, mas acredito mesmo que o orixá mora dentro de mim e que a gente precisa se Axé. contemplar, se incensar. É isso. A gente vai avançando para 40 minutos de entrevistas, então a gente já está chegando na parte final. Eu queria, Dan, teve uma coisa, quando a gente estava fazendo a pesquisa sobre você, me veio uma questão assim, que eu acho que é importante, que é legal. Você rodou com o Medida Provisória, o filme do Lázaro, né? Fiz foi uma alegria isso, porque o Medida Provisória surgiu a partir de uma peça chamada Namíbia Não, que é do Baldur Anunciação, ator, dramaturgo, diretor baiano. E eu Isso. assisti essa peça 6 vezes. Porque, assisti essa peça 6 vezes, Você fiquei bateu louco. recorde. Eu sabia as falas, um monte de coisa. E quando o Lázaro falou que ia ter o filme, eu fiquei muito feliz. E aí, logo em seguida, veio o convite. Eu faço uma participação pequena no filme, mas muito legal, muito, muito importante, eu acho, que para contar aquela história. E foi uma delícia fazer. Uma delícia, porque era um set muito, muito bonito, assim, muito harmônico, muita gente com vontade de fazer, sabe? Eu vi pessoas que eu admiro, que eu gosto, que tenho vontade de trabalhar mais ali. Foi uma celebração assim da vida, da arte. Foi muito bom ter feito. Quando eu vi que você participou desse filme, aí me veio uma questão, porque eu sou muito fã do Lázaro. Eu acho que o Lázaro é o principal ator que a gente tem hoje no Brasil, quiçá da Bahia. E, e o Lázaro, ele sempre fala que ele não aceita papéis em que o seu personagem porte armas. Ele tem isso como uma regra estabelecida. Ele abriu uma exceção em Um Homem que Copiava, mas ele não aceita esse personagem papéis em que o personagem carregue arma. E aí eu fiquei curioso de saber de você se existe alguma coisa que você tem como regra, de que isso aqui eu não faço. Eu acho que hoje, mais do que papéis em que eu não tem alguma coisa que eu não faça, eu não costumo trabalhar com pessoas assim que não tem uma escuta aberta, que não, de alguma maneira, diretores ou roteiristas assim que não, no processo de criação assim, não, eu escrevi desse jeito, ter que ser falado desse jeito, o personagem é assim e tal. Então, há algum tempo eu já tenho escolhido trabalhar com pessoas que têm uma escuta aberta, assim, sabe? Que tem uma troca horizontal a partir de um personagem, de uma história. Mas isso é interessante você falar do Lázaro, inclusive no Homem que Copiava. Ele já fez alguns filmes, ele fez um policial ano passado também, num filme do Daniel Filho, fez O Mundo Cão. Mas eu lembro dessa fala dele, isso me impactou muito, porque o Lázaro, imagina, é uma referência para todos nós, assim, não só como ator, para quem sonha ser ator, mas como cidadão. É um artista que está sempre muito preocupado e envolvido com questões muito, muito sérias e muito, de certa maneira, progressistas, e é autor,
diretor, enfim, é um cara muito especial, um artista completo. Mas eu lembro que nesse lance do homem que copiava, até quando ele segura a arma, aquilo não faz parte dele, né? Ele tem um cuidado daquilo ser uma coisa que o personagem segura sem saber usar. Acho isso uma sacada muito especial, muito sagaz assim dele, e isso mostra a preocupação que nós, artistas negros, temos que ter. A gente nunca está preocupado só em contar história, né? A gente está sempre preocupado também na mensagem que aquilo vai passar, na reflexão, em como aquilo vai chegar nas pessoas que se parecem com a gente, não reproduzir estigmas. Isso é uma coisa que fala muito assim sobre o país que a gente vive. Chegou o momento que a gente não queria. Chegou o momento que a gente não queria. Quero se despedir desse cara incrível, maravilhoso, fascinante. Eu aprendo muito com você, Dan. Sempre que a gente se fala, mesmo que pouquinho ali, porque você tem uma vida muito corrida também, né? Mas todas as entrevistas que eu assisto, as lives, você sempre passa mensagens assim que faz a gente refletir de verdade. E eu te agradeço muito por isso. Agradeço pelo trabalho incrível que você vem desenvolvendo aí ao longo dos anos, pelo seu amadurecimento, pelo seu crescimento. E é isso, a gente está se despedindo. Quero te agradecer muito, a do pé, irmão, por você ter aceitado o nosso convite. Queria que você deixasse uma mensagem aí final, porque você é mestre. E isso. falar assim, com carinho, né? Das suas referências. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está ouvindo a gente, para quem veio antes, para quem virá depois e para quem está aqui agora. E é isso, eu te agradecer, sua bênção. Muito obrigada mesmo. O Pele Preta é nosso, tá? A casa está aberta. Imagina. Eu fico muito feliz, muito honrado de estar aqui conversando com vocês, de estar escutando, trocando. Fico muito feliz mesmo, assim, há muito pouco tempo atrás, isso que a gente está fazendo aqui era uma coisa quase que impensável. A gente está produzindo, vocês estarem produzindo conteúdo, estarem compartilhando isso de maneira tão responsável, tão bonita, é muito, muito poderoso. Então, a mensagem que eu deixo assim, é o que está batendo muito aqui dentro agora, que deem vazão a todas as potências de vocês. Que a gente tome posse assim, do nosso destino, que a gente seja o que a gente quiser ser. Que a gente dê vazão. Isso é tudo tão cruel que é feito para a gente, inclusive, negar o que sai com tanta beleza de dentro da gente. Então, que a gente expanda esse universo que tem aqui dentro de mim, dentro de Fran, dentro de Rafael. Sabe? Que isso tudo que ferve aqui dentro venha para fora, porque isso é cura coletiva. E se em algum momento as pessoas iguais a nós sofreram coletivamente, a gente que se cura e se propõe a compartilhar com o mundo vai se curar coletivamente também. E isso vai ser a coisa mais bonita do mundo. Já está sendo. E com essa mensagem maravilhosa, a gente encerra esse episódio do Pele Preta. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Até a próxima, gente.